O objetivo desse vídeo é mostrar algumas técnicas de análise de dados que podemos fazer no ACL, ora buscando organização, padronização, por vezes aí aplicando na melhoria de performance e algumas dicas, né, que talvez muitos de vocês possam não vir a conhecer, vão ficar sabendo agora nesse vídeo que eu estou reproduzindo aqui para vocês, com algumas demonstrações práticas, né? Então, eu vou fazer uma interação bem dinâmica, importando algumas informações e dando as dicas enquanto eu faço essa navegação. Eu vou mostrar uma importação de dados que ela vai servir como base desse nosso aprendizado. Então, eu vou lá no diretório, buscar esse arquivo PDF para poder fazer essa importação. Vou trazer esse arquivo inventário. Ele já identifica que é um tipo PDF. Tenho aqui dois mecanismos na nova versão. Estou utilizando a versão 14 para fazer essa demonstração, para que ele possa interpretar esse arquivo e para que você possa fazer a seleção desses campos. O objetivo aqui não é mostrar em si a funcionalidade de importação de PDF, mas utilizá-la aí como base. Vou trazer aqui o código do produto, vou trazer todos os registros ao qual nessa posição eu tenho uma composição numérica para fazer o meu primeiro filtro. Trago aqui a localização, a descrição do produto, talvez aqui essa informação de data. Preço de venda. Vou marcar essa informação como tipo numérico, 2 casas decimais. E vou amarrar esses dados a um cabeçalho. Então, eu vou trazer aqui a classe de produto. Classe de produto para finalizar esse processo. Onde encontra esse texto composto, eu tenho o meu cabeçalho e as informações serão amarradas. Primeira dica para quem faz a importação de arquivo do Excel. Deixa eu só ajeitar esse campo. Eu posso salvar esse layout. Então, a partir do momento que eu tenho ele salvo, porventura, se esse arquivo for atualizado ou informações que eu não tiver importado na primeira vez, eu posso carregar esse layout com base no arquivo que eu estou importando e ele vai trazer essas definições prévias para que eu não possa perder tempo em definir novamente. Então, ao avançar, ele vai salvar aqui um arquivo de extensão .fil gerando o seu layout para que a gente possa trabalhar essa informação dentro do ACL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um script e a partir desse script eu vou importar esse arquivo e aí vocês já vão ter uma noção de como, primeiro, se cria um script e algumas técnicas que eu gosto de aplicar como fins de padronização e gestão dessas informações. Então, eu posso começar meu script aqui com S de script 01, ou seja, a minha primeira etapa, né? Como dentro dessa minha primeira etapa eu já tenho outros 2 scripts criados, esse será meu terceiro script e ele fará uma importação. Então, esse é o meu racional utilizado. Primeiro ponto que eu posso utilizar aqui, eu posso pegar essa linha de importação gerada pelo ACL e salvar nesse script aqui recém-criado. Vou executar, ele repete essa atividade. Ele está salvando aqui na última pasta ativa pelo ACL. Só que a primeira coisa que eu poderia fazer, sempre qualquer entrada de tabelas ou informações, para que eu possa produzir um resultado, ele pode ser salvo nessa pasta dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa informação nesse diretório dados. Então, ele vai direto para essa pasta a partir do momento que eu importar. Então, vai ficar salvo dentro do script essa ação. Existe um comando que já está ativado, que quando você fechar e abrir o ACL de novo, por padrão,
ele é desativado, que significa o quê? Toda vez que você vai importar um arquivo e essa tabela do ACL já existe, ele para e pergunta, poxa, deseja sobrescrever? Então, ao rodar um script, esse comando ele inviabiliza a automação e a geração do resultado, e ele vai ficar fazendo perguntas no meio do caminho. Então, essa é uma instrução que eu posso colocar no meu script, embora ela já esteja ativa, onde ele vai evitar de fazer essas perguntas. É uma das dicas, né? Então, toda vez que eu for iniciar um script, eu posso ter tabelas abertas, né? E isso pode impactar e gerar possíveis erros. Então, essa tabela está aberta, por exemplo, no cruzamento de duas tabelas, o ACL ele abre uma tabela aqui como secundária, quando você principalmente utiliza o comando associar. Então, isso daqui pode gerar alguns problemas durante a execução. Então, eu posso, antes de iniciar o processo, fechar a tabela primária, posso abreviar o comando, e fechar a tabela secundária. Então, ele é executado de maneira sequenciada, então ele tem uma ordenação, todos esses comandos serão executados previamente à minha importação. Então, se eu clicar aqui em executar, ele vai fechar a tabela, ele vai desabilitar a opção de ficar perguntando se deseja sobrescrever, e toda e qualquer instrução abaixo dessa definição de pasta, toda geração de uma nova tabela será salvo nesse meu conteúdo, que é essa pasta dentro do projeto ACL. Uma prática que eu costumo aplicar é a alta documentação dentro do script. Então, eu tenho que fazer isso para que eu possa ter uma manutenção eficaz dos meus scripts, pensando ou num colega que futuramente te fará essa edição, ou até mesmo você. Então, como uma prática, sempre que eu acabo criando, e até por experiência eu digo isso, criando diversos scripts por processos, indicadores, acaba acontecendo de futuramente eu ter que fazer uma edição. E esse lastro de tempo aí vai, infelizmente, gerar um esquecimento de algumas etapas do que você criou ou como você fez. Então, essa documentação permite que você minimize esse impacto. Então, por exemplo, posso criar um cabeçalho, onde eu coloco aqui o criador, quem foi, a data de criação. E aí eu posso colocar também, se eu quiser, se eu tenho um time onde mais de uma pessoa edita e faz a manutenção desse script, quem modificou e quando modificou. Observações, ou seja, uma visão macro do que foi alterado. E assim eu tenho essa minha prévia aqui, né? E aí eu poderia equilibrar, né? Não fazer pouco comentários e nem muitos comentários excessivos. Então você cria grupos ou blocos de comandos dentro do ACL, onde você dá um resumo daquilo que você vai fazer. Então eu vou executar aqui novamente o meu script. Enfim, está funcionando. Uma segunda dica que eu dou é o seguinte, é mexer com variáveis. Então eu posso abrir aqui uma área onde eu vou trabalhar com a declaração de variáveis. E eu vou explicar um exemplo prático. Como vocês podem perceber, embora o ACL seja orientado por uma interface, ele gera um código dentro do log de auditoria. E esse código ele vai salvando esses parâmetros e vai fazendo menção a diretórios. Então ele vai dizer aqui onde ele está salvando esse arquivo para gerar a tabela do ACL e de onde ele está buscando essa informação, que é o arquivo inventário.pdf. Uma prática de análise de dados que a gente utiliza no ACL é o seguinte, você organizar diretórios, onde você vai ter diretórios para salvar esse arquivo .fil, ou uma base de referência estruturada de onde você está buscando os arquivos de entrada de dados, se assim se aplicar, e a partir desse senso de organização, você fazer menção a esses diretórios em uma variável. Por que que eu vou fazer isso? Veja, vamos imaginar que esse daqui seja o diretório base, né? Então, V de variável, caminho. Eu vou salvar esse caminho padrão onde
um ou mais projetos irão buscar esses arquivos. Por que fazer isso? Nesse exemplo, eu só tenho aqui uma única importação, mas eu posso ter projetos ou vários projetos do ACL que fazem diversas importações. E aí, se você tiver 10 linhas de importação, de 10 origens de dados distintas, você vai ter 10 menções de diretórios. Qual é o primeiro ou mais significativo dos impactos? Se esse diretório mudar e você tiver 10 linhas de importação, você manualmente vai ter que atualizar as 10 linhas de importação. Sendo que, se você fizer o uso de variáveis, então eu vou mencionar a variável onde está salvo esse caminho, eu só preciso me preocupar, caso esse diretório mude, de alterar o caminho na variável, porque todos os scripts estão referenciando essa variável. Então você centraliza e otimiza essas atualizações que porventura o seu script pode gerar. Uma outra dica que eu dou, né? Ele sempre vai salvar aqui o diretório e esse ponto fio da importação será salvo onde está o projeto. Então eu poderia, se eu quiser, para fins de limpeza, de visualização, eu omitir esse diretório. Então, por padrão, ele sempre vai salvar na pasta onde se encontra o projeto ACL. Então, eu fiz algumas modificações aqui, vou clicar em executar, está feito a importação, salvando na pasta adequada, com a devida, com o devido comentário, né, o conjunto de instruções, e otimização de variáveis. Isso é um aspecto interessante a se considerar, né? Então, geralmente, esse é um script de importação. Quando avançamos para scripts de análise, isso é uma segunda dica que eu gostaria de dar, eu posso ter 3 grandes blocos. Um script para importar todas as bases, um script de análise, por exemplo, onde eu faço aplicação de regras de negócio, e ali eu posso me precaver com bons comentários para que eu possa fazer essa manutenção, e por fim um script de exportação, por exemplo, onde uma vez importado, tratado, aplicado às suas regras de negócio, eu vou exportar isso para um Excel ou para um fluxo de exceção na web, para criar alguns conjuntos gráficos através de dashboards que a ferramenta tem. Então eu poderia ter esse racional, é uma das dicas que eu também gostaria e compartilho aqui com vocês. Então, dadas essas observações, um próximo passo que eu gostaria de mostrar, que são esses scripts de múltiplas importações, eu vou até compartilhar junto ao vídeo para vocês, que consiste no quê? Por vezes eu tenho um cenário onde, vou até mostrar aqui na pasta, eu tenho um diretório, onde eu tenho aquele mesmo inventário, só que eu tenho, às vezes, situações onde eu tenho vários arquivos com o mesmo layout e que eu gostaria de consolidar essas informações numa única tabela do ACL. Já vi situações, por exemplo, de análise de escopo fiscal, por exemplo, onde as informações então, estão concentradas em vários arquivos XML, nesse nosso caso, PDF. Então, eu quero fazer um racional onde, se hoje eu tenho aqui 4 arquivos, amanhã eu posso ter 5, 500, 50, não importa. Esse número ele é dinâmico, pode ser atualizado diariamente, mas no momento que a ACL for processar, ele tem que entender quantos arquivos eu tenho naquele momento, naquele diretório, para que eu possa fazer a importação de todos eles. Então, eu tenho aqui 4 arquivos distintos, e primeiramente eu vou rodar um script que chama um auxiliar, que ele usa de uma técnica ou uma lógica de programação, que ele aponta um diretório, tudo que tiver naquele diretório, ele vai consolidar e fazer a centralização de todos aqueles registros em uma única tabela do ACL. Primeiro eu vou fazer a execução. Ele importou todos os arquivos que estão naquela pasta, dei um nome genérico a uma tabela chamada todas, e eu tenho aqui 484 registros. Então, eu tenho todas as transações e eu criei um campo auxiliar que ele informa de que arquivo aquele registro, aquele evento pertence, né? Então, vamos passar aqui rapidamente por essa lógica. Eu declaro o diretório onde estão esses arquivos. Então, quando você receber esse script, você vai ter que fazer essa primeira alteração. Eu vou fazer um comando onde eu listo esse diretório,
e busco tudo que é extensão PDF. E gero nessa tabela lista. Se eu abrir essa tabela lista, é uma tabelinha do ACL com a relação de todos os arquivos. Então eu passo a ler todos esses registros, porque cada registro é um arquivo, e falo para a ACL, olha, quantos registros eu tenho aqui? 4. Então você vai buscar um a um esses arquivos e importá-los. Então a lógica é essa. Eu leio quantos registros ou quantos arquivos eu tenho que importar, e ele chama esse script auxiliar, no qual ele vai localizar a informação, vai importar e vai consolidar. Basicamente é isso que ele faz. Então eu peguei basicamente aquela linha de importação que eu fiz agora há pouco. Quando você fizer isso com os dados que você precisa consolidar, você vai ter que fazer essa substituição pela linha de importação da sua base. E aqui eu faço algumas alterações. De onde ele vem, está numa variável, né? E aí ele sabe o que buscar com base na linha de importação. Então essas demais linhas aqui extrai esse conteúdo, né? Cria uma variável onde ele busca aqui em cima o nome do arquivo e todos os demais campos desse arquivo, consolidando nessa tabela de nome genérico todos. Então é um script extremamente reutilizável que você pode aplicar aí no dia a dia de vocês. Então ele fez essa consolidação de bases usando um script. E aí eu vou partir para esse ponto de consolidação, né? O ACL, ele tem uma maneira, tinha uma única maneira, um tanto quanto particular, de consolidar bases. Por vezes, muitos dos nossos usuários não lidam, às vezes, com script e vão importando diversas bases de diversas fontes de dados e querem fazer uma consolidação manual. O ACL tem esse método, tinha um único método, que era o extrair com a opção com anexar. E isso gerava alguns problemas aí. Então, o ACL ele gerou um novo comando, a ACL, que pode facilitar a vida de vocês. Só que eu vou fazer aqui uma combinação de funcionalidades até chegar nesse exemplo. Eu tenho aqui um arquivo do Excel, que talvez isso possa ser o contexto da realidade aí do dia a dia de vocês, onde eu tenho várias guias distintas, de layouts diferentes, cartões de crédito, funcionários, transações de abril e as transações de maio quebrada aqui em 2 guias. O que eu quero fazer? Eu quero importar esses arquivos. Então, toda vez que eu preciso importar diversas guias no ACL, eu tenho que fazer uma importação de guia por vez. Então, se eu tenho 5 guias, serão 5 importações. Uma melhoria do ACL, vou direcionar aqui para essa pasta, e que ele trouxe a partir da versão 13, foi que, para esse cenário, onde eu tenho arquivos do Excel, eu posso apontar qual é o arquivo, e ele automaticamente já entende que é um layout do tipo Excel e vai me posicionar quais são as guias que ali eu possuo. E nesse momento de seleção, ao escolher todas as guias que eu quero importar, eu posso avançar, concluir, e ele vai fazer essa importação simultânea. Ele deu um alerta, né, que eu já tinha a tabela funcionários. Então, para não sobrescrever, ele criou com um sufixo distinto para não para não ter essa possibilidade de sobrescrever o arquivo anterior. Então, ele trouxe aqui funcionários, cartões de crédito, todas as transações de abril e a de maio também. O que eu poderia fazer? Posso jogar aqui para essa pasta essas informações só para fins de organização. E aí, o que eu gostaria de mostrar aqui? Primeiro ponto, essa funcionalidade, ela teve como origem a sugestão de usuário. Então, em algum momento, alguém entendeu que seria interessante essa funcionalidade, ela se tornou relevante, e a CL ouviu esses usuários e incrementou essa nova funcionalidade na versão 13 do produto.
Como é que isso acontece? Para que vocês possam ter conhecimento. Hoje a ACL, ela trabalha com a comunidade. Então, todo mundo que tem um usuário do ACL pode se cadastrar como um usuário e usufruir dessa funcionalidade que é a comunidade. Ali você pode compartilhar ideias. Então, eu tenho uma área aqui onde eu tenho essa possibilidade de compartilhar o que eu gostaria que tivesse no produto. Então, no momento que eu vou digitando aqui as minhas ideias, coloque-as em inglês para que possa ser mais relevante e tenha uma perspectiva global de votação. E aí ele vai entendendo e vai te dando sugestões. Olha, de acordo com o que você está digitando, talvez alguém já tenha sugerido essa funcionalidade. E aí, se você usar desse racional, você vai entrar naquela sugestão, caso já tenham feito, e vai votar. Então, cada votação aqui tem 10 pontos, fica marcado em verde, e essa funcionalidade vai subindo no ranking. Então, isso daqui desperta a atenção do time de produtos e fala, poxa, eu como time de produto ACL, talvez posso, de acordo com essa relevância, soltar essa funcionalidade nova. Então, isso daqui que eu mostrei da importação do Excel foi justamente uma sugestão, que é a segunda do ranking. Alguém sugeriu, várias pessoas votaram e entrou no hall de novas funcionalidades do produto. E aí ele traz essa nova perspectiva de importação para a ferramenta. Voltando ao tema de consolidação, né? Eu poderia pegar aqui essa base aqui de transações e fazer a consolidação. Então, tem aqui a tabela de abril, deixa eu abrir aqui, tenho a de maio, tenho as outras que eu gostaria de consolidar. Existe um comando novo no ACL, que é o comando anexar.